meus queridos e minhas queridas, está começando mais um programa Espaço Saúde, feito com muito carinho para você aí de casa. E hoje nós temos o prazer de receber aqui no estúdio uma amiga, a nutricionista Fernanda Rangel Pinho, ela que é profissional há bastante tempo na área e vai trazer para a gente, além do conhecimento da função, da profissão de nutricionista, algumas dicas importantes. Chegando o verão, todo mundo atento aí à sua qualidade de vida, ao seu bem-estar, à sua estética, não é mesmo? Tô ligada. Verão aparecendo, todo mundo já se preocupa com isso, não é, Fernanda? Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, Marina, e você? Tudo jóia, que bom que você veio. Obrigada pelo convite. Imagina, eu te agradeço, que eu sei que abrir sua agenda não é nada fácil, não é mesmo? Mas é por uma boa causa. Verdade, com certeza. Uma ótima causa. Ai, que bom. Ô, Fernanda, a gente estava comentando aqui no bastidor, né, da profissão de nutricionista e a gente estava comentando, eu queria saber, né, uma curiosidade minha, se quando você chega nos lugares todo mundo faz consulta, igual médico, igual advogado. Quase sempre. Sempre tem uma pergunta. E nutrição é um assunto assim super em voga, né? A gente liga o Facebook, o Instagram, vive tendo assim postagens ou de comidas gostosas ou de dicas de nutrição. Como é que você vê essa rede social, esse assunto nas redes sociais? É um assunto que rende bastante, né? Que vende bastante, também é muito comercial. Certo. Mas a gente tem que tomar cuidado, né? Porque tem muita coisa que virou moda, né? E não é para todo mundo. Tem muita coisa que é legal, sim, que dá pra gente aproveitar. Mas não dá pra gente colocar todo mundo no mesmo pacote, né? O que faz bem para um pode ser que não faça bem para o outro, né? E nutrição muda muito, né? Então, sempre tem muita pesquisa científica, muito trabalho, né? Então, hoje aquele alimento é excelente, amanhã a gente já tem que tomar um pouco mais de cuidado, que aí as pesquisas vão para outro lado. Então, assim, sem muito radicalismo, né? Melhor ir no equilíbrio. Então, não é porque apareceu um alimento da moda que a gente vai usar só ele e esquecer do resto. A gente acaba elegendo, né? Eu me recordo assim de vários modismos. E me diga uma coisa, a nutrição é uma especialidade que visa apenas a dietas ou não? A nutrição envolve também outras patologias, ajuda a curar outras patologias. A gente vê bastante nutrição integral, nutrição para diabéticos, especialidades médicas que se utilizam da nutrição também como ferramenta de cura e de processo de bem-estar. É isso mesmo? Hoje a nutrição é muito usada como prevenção, né, de várias doenças. Então, ela abrange outras áreas também, né, como a área do comércio, a área de indústria, né? Tem nutricionista que faz a parte da vigilância sanitária, que faz a administração de cozinha, que faz a área hospitalar, que faz só consultoria, né, de restaurante. Mas na parte clínica, ela abrange mais a prevenção de várias doenças, né? E a gente consegue não só prevenir, mas como ter resultado também de algumas doenças só com alimentação. Né? Por exemplo, um paciente com gastrite, que a gente consegue uma melhora muito grande da doença só com a mudança na alimentação. Eu acho importante a gente falar sobre isso, porque às vezes fica meio banalizado, né, a função do nutricionista na questão de emagrecer. Eu vou procurar um nutricionista porque eu quero emagrecer, não é isso só, não é? É o que eu tento passar para os pacientes, né? Eu digo, vocês vêm me procurar para perder peso, a questão é a estética. A maioria? Ou tudo? Ou todos, 100%? A grande maioria, a grande maioria. Muito. E eu sempre tento colocar isso, né? Pensem na parte da saúde, né? Que eu posso, com a alimentação, reduzir o colesterol para níveis normais, melhorar muito a glicemia. Então, só com a parte da alimentação. Então, se vocês ficarem preocupados só com o peso, então fica muito aquilo, né? Hoje eu saí fora da dieta, mas amanhã eu perco peso, né? Porque a pessoa acha que no dia seguinte ela pode correr atrás e perder aquele peso que ela ganhou no dia anterior. Falei, pensem na saúde, né? Que pode ser que não corra atrás, né? Que a saúde é o mais importante, né? Que dizer não para aquilo, ter um equilíbrio maior com a alimentação,
você tem mais benefícios com a saúde. Mas não é assim, não. Não. A questão maior é o peso. É o peso. Com certeza. Eu imagino. Eu sou uma paciente, então eu sei disso. É uma loucura. A gente fica em busca do peso ideal, entre aspas, eu digo, friso muito essa coisa do peso ideal, porque eu acredito, sempre acreditei que o peso ideal é aquele com que você se sente bem, aquele com que você se sente bem no quesito, não se sentir pesada, ter disposição para fazer alguma atividade, vestir uma roupa e se sentir confortável. É isso, esse é o conceito da nutrição ideal ou não? Existe eu estou num limiar muito estreito, eu preciso ser mais rígida e disciplinada. Olha, na verdade isso é um conceito muito particular do profissional. Então existe sim o peso ideal, existe uma média de peso, né, entre o peso mínimo e o peso máximo. O tal do IMC. O tal do IMC. É sério isso, Fernanda? Porque eu acho tão gritante. Eu não concordo tanto com ele, a gente até usa ele como um parâmetro, mas para homem, o IMC é o mesmo do homem e da mulher, ele só muda de acordo com a idade, não de acordo com o sexo. E já é diferente. Só o fato de ser homem e de ser mulher já é diferente, não deveria ter o mesmo resultado. Entendi. Né? Em termos de metabolismo, de aceleração? Porque assim, o homem naturalmente tem mais massa muscular do que a mulher, né? Certo. Isso é natural. Então, você querer que um homem que tem o peso maior de massa muscular, é o que eu sempre falo, a gordura tem maior volume, mas quando você compara com a massa, você fica grande de massa muscular, o peso é maior. É claro que a gente não pode falar que a gordura pesa, o músculo pesa mais que a gordura, porque 1 quilo é 1 quilo. Para músculo Exatamente. Mas em volume é diferente. Entendi. Então, pelo fato dele ter uma quantidade maior de massa muscular, se eu peso esse paciente e ele me dá um IMC de obesidade, mas não é de gordura, é de músculo, eu não posso classificar ele como obeso. Entendi. Né? Então, por isso que a gente não usa só o IMC como diagnóstico, não dá para fechar só usando o IMC. Qual a diferença de massa gorda e massa magra? Na verdade, a massa magra é um músculo, né? E a massa de gordura é a gordura em si mesmo, que a gente chama de massa gorda, é a gordura. Mas o corpo abrange o peso como um todo, tem a questão da água, dos ossos, então tudo isso influencia no peso. Isso. Entendi. Mas o músculo, a massa magra seria o músculo. E a roupa? A gente se pesar com roupa e sem roupa ou sem sapatos, muda muito o peso? Muda, dependendo de uma roupa, uma calça jeans pode pesar meio quilo. Então faz diferença, né? Para uma pessoa que toda semana vai lá ao consultório e para pesar meio quilo é muito! Poxa! Então a gente desconta assim, senão é frustrante, faz diferença. Entendi. Você estava me falando que é possível regularizar os níveis de glicemia, melhorar a qualidade de vida de quem tem gastrite com alimentação. É muito exigente essa alimentação? Exige muita disciplina? Não é tão exigente. É que assim, o conceito da nutrição que a gente mais prega hoje, na verdade, é as pessoas tentarem uma alimentação mais saudável. Ou seja, uma comida de verdade. Então, antigamente tinha muito isso. Você tem gastrite, então não pode tomar café, não pode comer fruta ácida. Não pode tomar leite. Isso, então tinha aqueles alimentos restritivos. Exatamente, isso é proibido. Tem gastrite, você não pode isso. Tá. Hoje é tudo muito individual. Então a gente tenta perceber o que o paciente não pode, fazer o paciente perceber o que mais faz mal para ele, tentar tirar isso no início e depois voltar devagar, porque não dá para fazer uma restrição tão grande por um período longo. Né? Então fica mais individualizado hoje, né? Não dá para generalizar. A consulta nutricional é assim? É individualizada? Não existe um padrão? Não existe. Olha, para algumas coisas até tem, né? Aquilo que a gente chama dos alimentos que podem agravar, dos alimentos que podem melhorar, sim, existe, né? Mas a gente tenta individualizar. Primeiro que às vezes o paciente, além da gastrite, vem com outra doença associada, né? Então o que eu poderia recomendar para ele
talvez eu não recomende por conta de outra doença associada. Então, eu tenho que ver o paciente como um todo. Então, por isso que assim, tirar muita coisa fica muito complicado. Então, o que a gente pede? Que tenha uma alimentação mais saudável, que tente evitar alimento industrializado, né? Porque a gente viveu um boom muito grande de todo mundo trabalhando muito, pensando muito no trabalho, em ganhar dinheiro, em crescer profissionalmente, e ninguém quis mais saber de ir para a cozinha. É verdade. Então foi todo mundo comprar alimento pronto e a indústria alimentícia foi crescendo muito com isso. E infelizmente os alimentos industrializados não são tão legais. Tem coisas sim que são legais que a gente pode confiar, né? A gente tem que confiar também, porque não dá para viver sem comer nada industrializado, a gente depende deles também. Né? A gente nos grandes centros, em cidades, é muito difícil. Muito. Né? Você pensar só em alimento natural. Exatamente, não dá para viver zerado de alimento industrializado. Alimento saudável é sinônimo de alimento não industrializado, é isso? Não exatamente isso, mas tentar reduzir o consumo de alimento industrializado, né? Tentar uma alimentação mais saudável, tentar preparar mais os alimentos em casa, né? Então eu sempre digo que eu tenho pena, assim, é triste quem não gosta de cozinhar, porque todo mundo tem que comer, ninguém vive sem. É verdade. Se você gosta de cozinhar, sua vida é bem mais fácil. Mas tem gente que não gosta, como qualquer outra coisa, né? Não é para todo mundo. Mas quanto mais vezes a gente for para a cozinha, melhor. Mais saudável. Mais saudável. De botar a mão na massa, de fazer a comidinha, até de fazer o pão, né? Que é uma coisa que a gente compra muito pronto. Tem oportunidade? Vai lá, prepara, você sabe os ingredientes que você está usando. Dá para congelar? Congela. E a questão do congelamento? Ela, em termos nutricionais, não se perde nutrientes, não altera a composição química do alimento pronto, depois de congelado? Do alimento cru também? Pode alterar sim, pode ter um pouco de perda, né, de nutrientes, pode ter uma alteração sim. Mas é significativo? Não. Não. E é aquilo, se a gente não usar esse artifício, fica muito mais difícil, né? Então às vezes o paciente pergunta, Fernanda, eu posso congelar a fruta? Vai perder, né? Alguns nutrientes se perdem. Eu falei, pode acontecer um pouco de perda, né? Então tem que ter um processo todo para fazer esse congelamento. Tá. Só que é muito mais saudável você ter esse alimento congelado, né? Do que não consumir. Entendi. Ou tê-lo processado, industrializado, de alguma forma. Exatamente. Então, você tem a perda, mas é bem menor do que ficar sem ele. Entendi. Então, congele. Comprei o morango, por exemplo, que é um alimento que estraga muito fácil. Né? Você não vai consumir. E é bastante sazonal. Higieniza, exatamente, né? Tem a sua época. Higieniza, congela, pronto. Aí você usa ele depois, não vai pro lixo. Certo. Né? E quando você procura o alimento, ele tá lá. Olha aí, uma dica preciosa. Fica fácil. Ô, Fernanda, em seu consultório aparece gente que não gosta de comer? Aparece. Jura? Aparece. Mas o que mais aparece são pessoas que não gostam de comer uma série de alimentos. Entendi. Aí é muito complicado. Nossa, eu imagino montar uma dieta. Aquele paciente que diz, eu só como macarrão, queijo e pão. Aí você fala, faço o que agora? Aí tento convencer, porque eu digo sempre para o paciente, eu não desisto. Você pode desistir, mas eu não vou desistir. De você. Pode voltar aqui 10 vezes. Eu vou dar todas as orientações. É isso que eu ia te perguntar, você dá essas orientações? Dou, assim? não me canso, Marina, não me canso. Que legal. Vou sempre orientar, sempre. Não vou me cansar, não. E crianças frequentam o seu consultório? Eu não Hoje a gente vê, né, tem. A mídia tem noticiado um aumento de obesidade infantil, inclusive de índices de colesterol já aparecendo em crianças, adolescentes então nem se fala. Mas é uma coisa assim, relativamente nova, não é? Esse tipo de patologia nessas crianças e adolescentes, ou não? Sempre houve a gente que não tinha notícia. Olha, de alguns anos para cá, isso vem aumentando bastante. Mas é por conta dessa alimentação, né? E criança é mais complicado, porque eu sempre falo, criança de dieta é igual família de dieta. Sim. Não tem como eu conseguir um bom resultado com criança se a mãe não estiver junto. Entendi. Então assim, eu tenho resultados ótimos
mas a mãe está ali junto. Então é um trabalho de nós três, eu, a criança e a mãe. Que legal. É bem legal quando a gente vê um resultado. E eu faço a criança entender o quanto é importante a mãe dela estar ali, o quanto ela tem que ficar contente, porque eu também preciso da criança. Primeiro que eu não atendo criança muito pequena, que na verdade é a mãe que oferece. Eu já atendo crianças que elas têm acesso. Sim, que entendem. Que né? entendem, que elas abrem a geladeira, que elas abrem o armário. Então, o resultado não se limita a mim e a mãe. Mas eu preciso dela. Então, eu faço ela entender que ela tem a parte dela. Entendi. Né? Mas é bem legal o resultado. Legal. Fernanda, polêmica. Sal rosa do Himalaia realmente é melhor do que o nosso sal comum? Então, agora saiu uma nova reportagem, né? Falando que não é nada disso. Aí teve até uma brincadeira, o melhor sal é o sal lá da Paraíba, né? Então, essas modas que eu tomo cuidado mesmo, né? Nunca recomendei sal do Himalaia. Certo. Porque isso é uma novidade, saiu agora, né? Vamos esperar mais um pouco. Vamos esperar mais um pouco. Então agora acabou de sair, eu recebi faz pouco tempo, né? Uma pesquisa falando sobre isso, que ele não é nada disso, né? E porque a gente tem que usar sal em pequena quantidade. Certo, independente da procedência. Independente da procedência. E o sal light? O sal light, o que tem que tomar cuidado é exatamente com a quantidade. Também. Se for para a pessoa usar e fala, poxa, mas ele não salga e põe mais, então não tem porquê. O certo é tentar diminuir a quantidade do sal que você usa. Certo. Então, por exemplo, preparar salada, não vou pôr sal na salada. Diminuir o consumo de alimento industrializado. Né? Não precisa complicar a vida, é mais fácil, né? Eu não preciso comprar o sal que é mais caro, ou o sal que vem... E eu até tenho um pouco de medo. Esse sal que agora a gente compra em qualquer lugar. É verdade. Será que é de verdade? Será que é do Himalaia? Será que não está fraudado, né? Então, assim, vamos usar o sal normal, só que em pouca quantidade. Aprender, né, habituar o paladar ao sabor do alimento e não ter que pôr muito sal. Consegue usar a salada sem adicionar nada de sal? Melhor ainda. Vou botar limão, vou botar azeite. Ervas, usar orégano, Ervas frescas. Exatamente, ou orégano, secas, salsinha, cebolinha, manjericão. Para saborizar Exatamente, os alimentos. e aí eu tiro o sal. Entendi. Né? Evitar alimento industrializado, porque sal é bem ruim. E alimento industrializado tem muito sal. Tempero pronto. Às vezes o paciente fala, mas eu não posso pôr na salada. Não pode pôr na salada. É se acostumar. No começo parece muito estranho, depois fica... Parece que a comida está insossa, mas na verdade é hábito. É hábito. E depois... Comer é hábito, assim, é hábito. O paladar, aliás. É hábito. Eu sempre digo. No primeiro momento pode parecer estranho, né? Eu falo, diminui o açúcar, tenta tirar o açúcar, né? Parece estranho, mas conforme você vai fazendo, repetindo, né, aquele hábito, depois quando você volta ao hábito anterior, você já não gosta. Você fala... Não, tá vendo? Não é a mesma coisa, né? O paladar da gente muda, se habitua. E a quantidade de carboidrato é também uma dieta da moda, low carb, ou seja, sem carboidrato, né? Sem nenhum tipo de farinha, sem arroz, sem feijão. Como é que você vê isso? Eu sou totalmente contra essa dieta zero carboidrato, tá, né? Então, totalmente desnecessária. Pode reduzir a quantidade, né? Porque o brasileiro tem o hábito de comer bastante carboidrato e principalmente os refinados, que não traz nada de bom. Pão branco, né? O arroz branco, farinha branca, né? Então, eu peço para diminuir a quantidade e diminuir o consumo de pão, mesmo que seja o integral, né? Certo. Porque as pessoas têm mania de consumir, passar o dia, eu digo, passa um dia comendo farinha de trigo. Então, café da manhã é com pão, à tarde vai na torrada, no jantar, sanduíche. Aí vai uma bolachinha. Exatamente. Aí vai o pão, mais uma vez aí. Então, uma quantidade absurda de farinha de trigo num dia. Então, eu doso isso, eu vou diminuindo, né? A gente vai fazendo substituições. Mas zerar de carboidrato, eu acho um pecado não comer arroz e feijão. Quando chega um paciente, mas o médico tirou o meu arroz e feijão, outro nutricionista tirou o arroz e o feijão, tirou a fruta. O macarrãozinho, os italianos, então, sofrem. É claro que isso é muito particular, cada profissional tem sua conduta, né? Mas quando eu pego um paciente que gosta de comer isso, né? Imagina um paciente que adora fruta e diz pra mim,
mas eu fui proibida de comer fruta. Ai, fruta... Aí me dá aquela tristeza, né? Porque são alimentos que são muito saudáveis que eu não vou tirar. Tem que ter alguma coisa muito séria para eu retirar isso. Mas zero carboidrato, não. Nem diabético. Antigamente diabético não podia comer, né? Hoje em dia não existe mais isso. Não. Existe a quantidade adequada. Entendi. Existem os carboidratos adequados. Certo. Mas não zerar. Mas não zerar. Zerar, não. Entendi. E com relação ao açúcar, né? Você falou, diminuir a quantidade de açúcar. É mais interessante diminuir a quantidade ou substituir por adoçante? Não, substituir por adoçante Adoçante nunca! Eu vou fazer uma campanha, adoçante nunca! Adoçante é para quem precisa de adoçante. Né? Então tem diabetes, não consegue tomar um cafezinho sem nada e vou usar pouco adoçante. Né? É medicinal mesmo. Exatamente. Mas não trocar, eu não uso açúcar. O que eu compro é zero. É zero de açúcar, mas tem um adoçante. Então é como sal. Diminuir a quantidade até você se habituar a quase não usar. E para arrematar tudo isso, a questão dos exercícios físicos, como é que fica numa nutrição, para balancear uma nutrição adequada? É o conjunto perfeito. Na verdade, se alimentar de forma saudável e fazer atividade física, eu sempre falo para os pacientes, independe do peso, né? Não é para quem está acima do peso, para quem tem alguma doença, é para a população em geral, a não ser que tenha uma restrição médica para não fazer atividade física. Certo. Mas já passou essa época, né? Da pessoa que tem, por exemplo, uma dor no joelho. Aí acha, bom, meu joelho dói demais, eu não posso mais fazer atividade física. Hoje os médicos recomendam os tipos certos de exercício, de atividade. O acompanhamento. Sim. Então é o conjunto perfeito. Legal, Fernanda. E sono? Porque eu sei não, mas assim, a gente lê e tal e sabe... volto a dizer, não sei nada, sou leiga, não sou nutricionista. Mas a gente ouve falar que a qualidade do sono é profundamente importante no processamento também da correta alimentação. Tem a ver? Tudo a ver. Hoje tem até uma brincadeira entre os nutricionistas, né? Turmam, se a gente está em algum evento, em alguma palestra, algum curso e o nutricionista que está administrando o curso fala, gente, chega, vamos embora, a gente precisa dormir 8 horas de sono. Sério? Porque é o resultado para tudo. Então, se é aquele indivíduo que quer ganhar peso, massa muscular, né? Tá fazendo todo um trabalho para ganho de massa muscular. Se ele dormir às 8 horas, o resultado dele vai ser melhor. Entendi. Então, assim, é importante para perder o peso, para o resultado que quer, para o ganho de massa muscular, para ter uma qualidade, porque quando a gente não dorme bem, a gente passa o dia mais estressado, mais cansado, e isso reflete na saúde, com certeza. E existe essa quantidade de sono indicada? Essas 8 horas seriam... 8 horas é o ideal? Para qualquer faixa etária? Isso pode até mudar um pouco. Porque a gente vai ficando mais criança, dorme mais. Você fala, não, 7 horas, hoje tá bom pra mim. Para algumas pessoas, se aquilo te faz bem, se você vê que é um resultado jóia às 7 horas, ótimo, a gente fecha com as 7 horas. Mas se você vê que não está indo tão bem, né, que você está buscando um resultado e não está conseguindo, pode repensar nessas horas de sono aí. Legal. Fernanda, inevitável, né? O verão está chegando, a primavera está aí no meio, já indo embora, e a gente pensa, não tem como não pensar. Aliás, a primavera entrou agora, já está em andamento, as pessoas já estão se preparando 60 dias para pegar praia, né? Não sei quantos dias para o Natal, já estão em contagem regressiva, quem tem férias, quem é felizado e pode tirar férias de verão, também está contando as horas e se preparando para isso. É impossível a gente não falar de nutrição, nutrição adequada para perda de peso, especificamente nessa época em que todos querem correr atrás, né? Para chegar com o corpo mais adequado, entre aspas, de novo, para desfilar pelas nossas praias. Existe um volume maior de gente procurando a nutricionista? Existe. E o desespero? Será que eu vou conseguir? Isso que é mais engraçado, né? Porque é de última hora e que é o resultado rápido, né? Impossível, existe sim. Primeiro que é uma época mais fácil de fazer. Sim. Porque a gente gosta mais de sair, de se exercitar, né? As pessoas aceitam mais alimentos frios, tipo salada, as frutas.
Algumas pessoas, por conta do calor que a gente sofre com isso, muitas pessoas perdem o apetite. Então, muitas pessoas relatam isso pra mim. Eu não tô sentindo, não tenho fome, eu passo bem com uma salada. Então, a gente até toma cuidado para o paciente não reduzir demais. É uma época boa, então? É uma época boa. É mais fácil. Atenção aí, gente. É uma época mais fácil de fazer, né? Certo. Porque mudar hábito é difícil. Hábito alimentar é bastante complicado. Nossa, a vida inteira eu tô tentando mudar os meus hábitos, porque eu gosto de comer, eu gosto de cozinhar, eu adoro essa minha relação com a alimentação é muito íntima. Mas isso é um benefício. Eu adoro quando o paciente fala, eu gosto de comer de tudo. De tudo. Ótimo, é bem mais fácil para mim. Ah, legal, Fê. E a gente te agradece mais uma vez por sua presença aqui no estúdio, pelas dicas preciosas, né? O teu consultório fica na Rua Washington. Isso. Na clínica, como é que chama? MedLife. MedLife, eu sempre esqueço. A gente passa sempre em frente aqui. E às quartas-feiras é o seu atendimento. Às quartas-feiras, né? Eu tô lá na clínica. Aí, gente, quem tiver interessado em procurar um horário com a Fernanda, procurar a MedClean. Não, deu branco geral. MedLife, clínica MedLife. A MedLife é aquela clínica onde a doutora Adriana e o doutor Alex Machado atendem, os ginecologistas obstetras famosos, super conhecidos aqui na cidade. Inclusive a doutora Fernanda esteve aqui no nosso programa falando sobre saúde da mulher. A doutora Adriana. A doutora Adriana, aliás. Joia. Já estou enrolando tudo, é hora de terminar. Fê, muito obrigada, viu, mais uma vez, e espero que a gente tenha outras oportunidades para dar essas dicas preciosas para o pessoal de casa. Joia, eu que agradeço o convite. Obrigada pela oportunidade. Até mais, gente. Até mais. E você, né, obrigada pela audiência e até semana que vem, se Deus quiser. Um beijo. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Atenção você, que sempre procurou uma oportunidade para realizar seus sonhos e melhorar sua vida e de sua família. Nosso grupo de empresas e indústrias está selecionando pessoas empreendedoras que buscam a renda que realmente merecem, através do seu esforço e de sua dedicação. Receba de R$1.000 a R$30.000 por mês. Ligue já para 13 30 27 35 36. Ligue já e agende sua entrevista. 30 27 35 36.